Alô, alô, alô. Oi, André. Opa, peraí, pronto. Alô! Ê! Ana Maria, tudo bom? Sim, tudo bom? Muito excelente. E aí, você é minha aluna já, não? Não, não sou ainda, mas serei em breve. Boa, futura healer, então. Sim, Muito inclusive minha excelente. transição de carreira é para essa área. Me Pra área conta. É Ah, assim, eu sou fisioterapeuta, já tá, aposentada, fui professora universitária há muitos anos, fechei minha clínica na pandemia e aí comecei a fazer alguns cursos que eu sempre quis, constelações, indo para o Access, coisas que complementam, né? tá. O Theta Healing é o próximo da fila. E é assim, hoje eu tenho todas as condições para atender como terapeuta, não só como fisioterapeuta, mas eu confesso para você que tem alguma coisa que me trava. E aí, quando eu faço alguma coisa para alguém, né, de constelação, de coaching mesmo, de vida consciencial, as pessoas dizem que melhoram, que eu estou no caminho certo, que eu sou, né? Porque eu sou boa, vamos dizer. Porque é uma Sim. coisa que a vida toda eu desenvolvi junto com a fisioterapia. Era uma lacuna que faltava para mim. Só Hum, que eu não consigo ir adiante, divulgar meu trabalho. Parece que não há permissão para isso. É uma coisa muito estranha isso. tá, entendi. Então, como fisioterapeuta, você atendia como fisioterapeuta, você era professora, né? Eu atendia e era professora, dava supervisão para estagiários, Tá, dirigia a clínica da faculdade muitos anos, até que eu me aposentei, porque a faculdade fechou, tá. e aí eu tive minhas clínicas, aí fechei na pandemia. Você teve clínica de fisioterapia também. Tive clínica, E aí tive fazia os duas atendimentos. clínicas. Aí, para fazer atendimento de fisioterapia, você não sentia bloqueio nenhum. Nenhum, eu sempre desenvolvi bem meu trabalho, desenvolvo até hoje. É que hoje eu atendi meu último paciente de fisioterapia em dezembro, Tá, e é tudo tranquilo. E como tá. terapeuta eu já atendi e atendo também, mas não deslancha, não vai, sabe? Parece que me dá um. Não é, é um medo, sei lá, eu ia falar não é medo, mas pode ser alguma coisa. Assim, quando eu estou com o cliente ou com o meu paciente, no caso, eu vou muito bem, entendeu? Eu não tenho medo, bloqueio nenhum, mas o que tá me bloqueando é realmente expandir isso, de ser realmente uma terapeuta. E eu sei que eu posso, né? Como eu te falei, eu quero fazer o Theta Healing, porque eu sei que isso Só, vai me só para trazer. deixar aqui, só para esclarecer, a gente não faz teta healing. É Sim, parecido, mas não é. Então, sim, teta healing é outra coisa. Não, é a sua Então, tá formação, bom. tá? Então, Eu acho formação que de até é healer. mais completa que isso. Sim, Que eu quero ser um healer, eu tá. quero trabalhar, porque eu acho que é a minha essência, Show. curar, fazer isso. Show. Entendi. Então, quando você está atendendo como terapeuta, seja com coaching, com constelação, com access, a coisa flui. Quando o cliente está na tua frente, a coisa flui. É Flui. isso. O que eu estou com dificuldade é de ampliar e oferecer isso e ter mais clientes. Assumir sua identidade de De terapeuta. terapeuta, dessa transição aí. Tá, tá bom, tá bom. Então tá. Vamos, vamos trabalhar aqui que eu acho que tá fácil. Acho que tá fácil. Vamos lá. Então, calibra seu teste muscular, Ana. Tá, ok. Sim e não.
Testa, começa testando. Eu sei qual a sensação de ser completamente amada. Eu sei a sensação de ser completamente amada. Não. Ok, vamos instalar. Testa agora. Eu sei a sensação de ser completamente amada. Sim. Sim. Eu sei qual a sensação de amar completamente. Eu sei a sensação de amar completamente. Sim. Eu sei qual a sensação do amor incondicional. Eu sei qual a sensação do amor incondicional. Não. Ok, vamos instalar. Testa agora. Sei a sensação do amor incondicional. Ah, agora está tranquilo. Eu até estava o tempo todo indo para trás. Testa. Eu sei qual a sensação da alegria. Eu sei qual é a sensação da alegria. Sim. Ok. Eu sei qual a sensação de receber e aceitar uma cura. Eu sei qual é a sensação de receber e aceitar uma cura. Sim. Eu sei qual a sensação de receber e aceitar um milagre. Eu sei qual é a sensação de aceitar um milagre. Não. Ok, vamos instalar. Testa agora. Sei qual é a sensação de aceitar um milagre. Agora sim. Eu mereço o amor do Criador. Eu mereço o amor do Criador. É sim. Sim, perfeito. Ok. É, quando você fala do... Você tem a formação de fisioterapeuta. Você é fisioterapeuta aposentada. E aí Sim. você está nessa transição de carreira para se tornar o quê? Como é que Para me você tornar define? eu defino como uma terapeuta não física somente, que era um complemento que eu queria ter na minha carreira toda, porque Tá. durante os meus atendimentos eu nunca via fisioterapia, e como ela não realmente ela não é só uma terapia física, mas até por estar, acho que na universidade, isso era muito engessado, porque eu não podia falar de coisas que eu sentia e percebia ali. É só o corpo físico que está sendo tratado, não interessa o resto. Mas na verdade não é, nós não somos assim, eu sempre soube disso. Sim. A fisioterapia também sabe disso, né? Mas eram algumas coisas que me vinham assim de start, de sentir, de perceber, que às vezes eu não podia falar, às vezes até brincava com meus alunos, dizia assim, vai lá e benze ele. Mas no benzer de escuta ele, toca, faz alguma coisa diferente, que não só física, entende? E aí eu maluca, né? Porque de onde vem essas coisas?
Não é intuição não existe intuição, não pode falar disso, né? então, essas coisas intuitivas que eu sempre tive, e de conversar muito com os meus pacientes, de ir além daquela perna que estava ali quebrada ou doendo, ou de uma postura, de ir além disso, né? E funcionava. E era uma coisa, e é uma coisa muito intuitiva minha, de olhar às vezes para alguém e falar, peraí, tem alguma coisa acontecendo ali diferente. No ambiente acadêmico, eu não podia extrapolar isso, né? Então, quando eu parei, né, da faculdade, que eu me aposentei mesmo, e aí eu fui atrás de outras técnicas. Seguir, acho que um dos primeiros contatos foi seguir você, né? De perceber, puxa, é aqui, acho que eu tô me encaixando aqui, né? Que eu Legal. posso curar, que não só o físico, mas a mente, o espírito e seja lá o que vier, que nós temos, todos temos. E ninguém vai, né, me julgar e nem me chamar de maluca, como poderiam chamar na época de professora universitária de fisioterapia, dentro da neurologia. Mesmo sendo na neurologia, era uma coisa que não dava para expandir, né? Tá. Eu poderia virar uma paciente psiquiátrica ali, né? Ela tá maluca. Mas é uma coisa que intuitivamente sempre me acompanhou. Uhum. Tá, eu sei como é que é isso. Principalmente dentro do meio acadêmico, né? Não basta, não é só a questão, eu sou fisioterapeuta, mas eu sou professora universitária. E aí tem todo mundo, um monte de gente olhando e falando assim, que você está falando aí? Que história é essa? Né? Tem muito olhar crítico, julgamento em cima, né? Então Sim, engessa mesmo. e até de, às vezes, falar para o aluno, olha, intuitivamente, às vezes, sem ver o paciente, vai lá, conversa isso com ele, pergunta como é que está assim, assim, assado. Aí a pessoa, o aluno olhava e falava, mas o que ela está fazendo, O que né? que isso tem a ver? Ele queria que eu fosse lá e ensinasse uma técnica, mas a técnica Sim, não é essa. A técnica é olhar o ser humano ali, ver como um o todo. que aquela perna, aquele braço, a falta, né, de movimento representa para ele, o que se tem, a implicação do momento de vida dele como ser humano, né? É, Uau. são coisas que vão além, né? Até uma coisa engraçada, uma vez o aluno falou assim, o paciente está brigando comigo porque eu quero que ele tenha equilíbrio, para ele andar e tal, e ele falou para mim que ele não quer, ele quer só se manter de pé, que ele quer fazer xixi em pé. Aí eu falei, ué, ele é homem. Mas faz de qualquer jeito. Eu falei, não, você não está respeitando o ser humano. Uma coisa bobinha, mas ele é um homem e a essência dele é outra. Sim, Mas também isso é mexendo maluquice. com a autoestima, com a identidade dele, Isso, com a está sendo questionada a identidade. masculinidade. Não é nem algo fora, né, intuitivamente, algo espiritual, nada disso é a vida dele ali. E assim, às vezes, saíam outras coisas, né? Vai lá, conversa com ele, pergunta como é que tá, assim, o sentimento dele e tal. Ah, tá bom, mas você não tem um movimento para ensinar para ele? Não, o movimento é esse, é o de vida. A cura vem É, daqui. então, para você, eu estou achando muito legal, para você, quando você vê o Caça ao Tigre aqui, faz muito Faz sentido. muito, André, faz muito, né? Então, E você assim, entende como que a coisa acontece. Você vai lá, descobre um trauma, descobre um problema, tipo, fisicamente a pessoa se cura, resolve, né? resolve, porque é como você diz aí, nós somos um todo, né? Eu não sou só uma perna machucada, quebrada, lesada, nem eu sou um todo. Isso tem uma história que está impregnada ali, né? Na sua alma, muitas vezes, para que a Isso. coisa funcione. Não adianta eu ficar só recuperando o músculo se eu não tiver a parte da essência dele funcionando, Uhum. espiritual, o que move ele para a vida, tudo isso. Então a cura vem
dessa forma, né, que você sempre explicou aí, vem através de cura de ambiente, que você faz com a gente, né, a limpeza da casa, de trazer a resolução de um problema. Às vezes o paciente está todo travado, coluna, não consegue andar, o quadril está travado, aí você vai tratar ele, é porque ele não vendeu a casa que ele precisava, que precisa do dinheiro, precisa se livrar daquela situação. É uma coisa em conjunto, que o físico talvez mostre só o resultado. Sim, sim, Né? sim, E no fundo, como você vai, né, de tudo isso, e às vezes não na pessoa, no ambiente e tudo mais, faz muito sentido. Porque somos assim, né? Não somos só uma perna machucada, não, um braço que funciona. O meu braço funciona para ter atitudes, minha perna funciona para ir me levar aonde eu preciso ir, para trabalhar, para passear, para ver o dia, né? E assim por diante. Eu vejo nesse todo, né? sim, sim, perfeito. Uau, muito legal ter essa confirmação de uma especialista da área da fisioterapia falando, opa, é isso mesmo, muito bacana, obrigado por... É isso mesmo. Você, a sua fala, o seu trabalho, a sua formação faz todo sentido para mim hoje. Né? Legal. Na época que eu me formei, já era uma inquietação minha. Ah, mas como é que eu vou tratar a pessoa se ela não é só isso, né? Uhum, E aí eu fui colocando isso na parte acadêmica, mas é legal, porque hoje eu recebo feedback de alunos que falando, olha, lembro das suas falas, assim, assim, hoje eu compreendo melhor. Porque nós estamos indo, né, em busca disso que você está nos oferecendo hoje, desse completo, do ser completo, sim, sim. que é tudo, físico, mental, espiritual e tudo mais. Sim, o ser humano não é uma máquina, né? Que você troca uma peça, ajusta, calibra o motor, a válvula e a coisa funciona. Não, é todo um conjunto. Sim, né? E hoje eu vejo com muita alegria que isso está se expandindo através de você. Vejo comportamentos de médicos que entendem hoje, médicos, né, até sistêmicos, como eles dizem, mas que de alguma forma veem o indivíduo de uma forma mais completa. Né? Não adianta Uhum, entrar ali questionar algumas coisas do lado físico sem pensar quem é que está na sua frente, quem é o ser humano que está ali, quais são as necessidades, os bloqueios que ele tem na vida, o que está levando a essa doença, simplesmente. Não existe uma doença por acaso, né? A doença uhum, se manifesta, como eu já aprendi, através das dificuldades, dos desafios que a gente tem. E vai tendo marcas no corpo. À medida que eu consiga resolver isso por completo, eu resolvo o corpo. Porque se eu quiser resolver só o corpo, não vai funcionar. Não vai. exato. Você sabe que eu falei agora, dei o exemplo do carro, mas até o carro reflete o emocional do dono. Sim, O é. consumo, conforme a pessoa é mais agitada, acelera mais e freia mais, vai consumir mais combustível, vai desgastar mais a pastilha, vai gastar mais o pneu. E conforme a coisa é crônica, por quanto mais tempo disso, vai desgastando as peças até que explode e tem um sistema, um problema maior. Então, mais ou menos assim, o corpo é como se fosse o carro. Sim, Depende de como você dirige aquele problema. O problema não é o carro, o problema é que a pecinha que fica entre o banco e a direção. E essa exato. pecinha que é o grande sacada, né? O que está acontecendo na vida dessa pecinha? Exatamente. Como você fez essa analogia, por que vem as artroses? Por que eu desgasto tanto meu corpo? Por que eu altero a postura e aí fico com problema na coluna, no quadril, não consigo andar? Por que o quadril Como trava e você não usa, né? como você usa. Se está mais ansioso ou não. Ah, tá tudo bem, mas eu fico aqui, ó, duro na defensiva, não vou para a vida. Aí daqui a pouco, puxa, eu tô com muita dor, tô cansado, Uhum. minha coluna tá ruim, meu quadril desgastou, né? Aí troca a peça, simplesmente, põe uma prótese, mas e Vai aí? Você não continuar, mexeu vai lá. desgastar a prótese, Vai né? continuar,
E aí a pessoa que está com dor não está feliz, que não tem movimento, não tem vontade de viver, não trabalha bem, não tem boas relações em casa, né, com a família, com os amigos, tudo é tudo uma cadeia, né? É porque não trata a coisa como é. E não, nós não somos máquinas, e como você disse, o carro, apesar de ser uma máquina, ele é um veículo também que a gente utiliza hoje no dia a dia, né? Somos mais modernos, né, do que usar os cavalos e tal, mas da mesma forma, né, a gente tem que tratar bem ali, e é um reflexo do meu sentimento. Exato, exato. Muito bom. Então, a gente pode usar a expressão terapeuta integrativa. Sim, pode. Eu acho que é Pode. mais legal que holística, né? Holística é legal, mas talvez holístico leve muito para um misticismo. Talvez, não sei. Talvez tenha conotação mais mística, mais tratamentos, enfim. Integrativo, na minha opinião, né, na minha percepção, dá a ideia de integrar todas as dimensões do ser: corpo, emoções, mente, espírito, Concordo, né? concordo. Então, faz sentido. Então, você fala assim, Faz. eu estou fazendo uma transição de carreira de fisioterapeuta, terapeuta do corpo, para terapeuta integrativa, trazendo outras dimensões para a terapia. Ok, concordo. Perfeito. Então, testa aí. Eu tenho medo de ser terapeuta integrativa. Eu tenho medo. Eu tenho medo de ser terapeuta integrativa. Tenho. Sim, Sim. sim. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você assumir a terapeuta integrativa, assumir as suas convicções, assumir aquilo que você acredita. Olha, eu faço isso, eu acredito nisso. Bom, Me veio uma coisa assim, eu posso ser julgada por isso, que é o que acontecia na fisioterapia quando eu aplicava isso. sim, Acho que eu ainda mantenho isso, talvez. sim, com certeza. Testa aí, eu tenho medo de ser Eu julgada. tenho medo de ser julgada. Sim. Nossa, me veio um arrepio até no corpo, assim, me jogando para frente. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você for julgada? Nossa, na verdade nada, mas me veio uma sensação assim, eu posso ficar triste, né? Mas é isso. Porque no fundo, nada de ruim vai acontecer. Mas Quando você era julgada, quais eram as consequências? É, cortou o som seu. Tá, você ficou muda. E agora? Eu não te escuto mais. O som. Eu não estou te ouvindo. Agora parece que voltou. tá, Voltou. desculpa. Eu disse assim que durante a minha vida profissional, né, como fisioterapeuta, quando alguém me julgava, eu realmente ouvia e seguia adiante, porque na minha convicção, como eu sempre estudei, tive muita certeza do que eu fazia, não é arrogância, mas assim, tá bom, vou pensar nisso, mas eu vou continuar fazendo o que eu acredito. Uhum. E às vezes também, de olhar e falar assim, pode ser que esteja errado mesmo, vou revisar isso aqui. De ter essa tranquilidade. Tá. Tá. E isso eu estranho, porque é uma coisa que nunca me incomodou o julgamento. Eu sempre fui Hum, adiante. E agora parece que, opa, será que alguém vai me julgar aqui? sim. Testa aí. Se eu for julgada, algo ruim vai acontecer.
Se eu for julgada, algo ruim vai acontecer. Não. É, 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 é sim, na verdade, veio para frente. Sim. Então, é como se eu estava pensando não e meu corpo respondeu sim. Sim. Tá? Primeira coisa, primeira ideia que vem na cabeça agora. Primeira ideia, não precisa fazer sentido. O que pode acontecer de ruim? Olha, me veio assim, eu ter sucesso. Hum, Mas me veio ter sucesso. testa, eu tenho medo de ter sucesso. Eu tenho medo de ter sucesso. Não, Não. não, não veio. Qual que foi na sua história, quando você manifestou esse lado mais intuitivo, esse lado mais integrativo, quando você foi além da fisioterapia, ou mesmo antes disso, né? Você me parece que você já tem isso mais, essa sensibilidade mais aflorada, você escuta, você leva a sério, você não reprimiu, suprimiu a sua intuição, a sua sensibilidade, Uhum. mas ao mesmo tempo você é reservado em relação a isso. É. Você não sai falando para todo mundo. Não, não sai. Quando você lembra na sua história, quando que isso foi algo negativo que te trouxe problema ou enfim, quando que você ao mostrar isso, porque quando a gente está começando, quando a gente é criança, é muito coração aberto, é tudo lindo, maravilhoso, você vai lá e fala, aí a gente toma uma porrada e fala assim, opa, aprendi que eu não posso falar, aprendi que em relação a isso eu tenho que ficar reservado. O que aconteceu? Agora, olha, eu vi quando eu falei para algumas pessoas, foi um grupo bem próximo a mim, assim, talvez família, alguma coisa, de dizer assim, de pensar assim, estão me julgando. Porque algumas pessoas falam, mas isso aí é maluquice, isso aí é coisa do, né? Como a gente é julgado como terapeuta mesmo, porque Sim. parece que não é algo palpável, é algo, né, que vem do além, e não é, vem da gente, vem daqui, né? Uhum. Uhum. Eu acho que essas coisas me deixaram um pouquinho. Até penso assim, ó, é tão forte, agora falando isso com você, que eu pensar assim, eu coloco no meu Instagram, mas se eu for divulgar mesmo, se eu aparecer lá falando, o que será que os meus alunos, até minha família vai pensar? Por isso também que a coisa não acontece, né? Eu faço as coisas, ponho vídeos, tudo muito bem, tudo muito bom, as pessoas elogiam, mas nunca sou eu falando lá. Entendeu? E já me disseram isso. Por que que você não vai falar isso, tudo que você tem de bom para mostrar para gente? Aí eu Uhum. fico assim, eu vou aparecer lá, né? Não sei nem como eu apareci aqui com você. Acho que é a Sim, necessidade, existe, né? A busca de cura mesmo. sim. Então, existe um medo do julgamento dos alunos e dos familiares, dos conhecidos, falar assim, ih, agora essa aí endoidou de vez. É, mais ou menos Ficou isso. louquinha, vai para o hospital É, psiquiátrico. e ao mesmo tempo, é isso que eu falo para você. Eu me sinto muito à vontade com as pessoas quando eu estou tratando alguém, quando eu estou conversando alguém, né? E participo de grupos, vou de constelação, acontece aqui em casa, e de coaching, e de barras, é tudo muito tranquilo, né? E só essa exposição, e é o que me trava, porque eu preciso da exposição para trazer os meus clientes, senão a coisa não Sim, funciona. sim, sim.
Testa aí, testa. Eu tenho medo de ser chamada de louca. Tenho medo de ser chamada de louca. Não. Eu tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho medo de ser rejeitada. Ah, sim. Sim. Testa. Porque aqui, assim, qual que é a lógica? Ah, se eu falar isso, o que que eles vão pensar de mim? Eles vão achar que eu sou louca. Foda-se, eu sou louca. Mas, será que eles vão me rejeitar? Eu não tenho Ah, problema deles me acharem louca, mas eu tenho problema de ficar sozinha. Então, testa. Se eu me expuser, serei rejeitada. se eu me expuser, serei rejeitada. A tendência é o sim. Sim, então é o medo da rejeição. Estou mantendo trauma de rejeição. Ah, Como é que está isso? eu acho que sim, tenho algumas situações, acho que eu estou mantendo mesmo. Que acho que o medo é disso. É de Vieram algumas experiências de rejeição na mente, na memória? vieram algumas coisas lá da infância até agora. Algumas Uhum. desse tipo. É você pensar ao mesmo tempo, eu sou capaz, eu sou boa nisso, mas será que vai ter alguém que vai me julgar e me vejo até uma pessoa me deixando para trás, assim, sabe? Uhum. Vem na, sabe, Uhum. dando as costas para mim, veio essa imagem quando você me perguntou agora. Hum. As pessoas vão virar as costas para você. De rejeição mesmo. E coisa que eu nunca tive, porque professor está ali, Sim. você fala, está todo mundo ali. E uma coisa que sempre me disseram é que a minha fala é muito forte, que as pessoas acreditam realmente em mim. Hum. Acho que só eu é que estou aqui. É bem isso. É uma coisa, parece incoerente, né? Você acreditar e ter força no que você fala, mas ao mesmo tempo tem hora Sim, que será que vão, né? sim, sim. Aí é aquele cabo de guerra. Eu quero, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou capaz, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa me segurando, alguma coisa me prendendo, que é um medo mais profundo, mais da infância. Às vezes, assim, caramba, é tudo, e eu não tenho problema com ninguém, mas, puxa vida, o que que minha mãe vai falar? Ai, Pode vai ser. ser um desgosto para o meu pai. E aí, Pode. o olhar de decepção do meu pai, eu abro mão de tudo, inconscientemente. Eu quero, é tudo, estou sofrendo aqui, mas eu estou com medo de deixar decepcionar alguém. Pronto. Já é suficiente. Às vezes nem vai decepcionar, mas na nossa cabeça a gente tem essa lógica de que se eu fizer isso, eu vou decepcionar alguém ou serei rejeitado, alguém vai virar as costas para mim. Então eu fico aqui, eu acabo me mantendo nesse mesmo É, lugar. exatamente. É como se tivesse toda essa força e agora? Aí é o que as pessoas, né? Eu falo, eu já vi pessoas assim também, dizem assim, ah, tá, deixa para lá. Só que aí a vida fica estagnada ali, fica parada e nada acontece. Sim. E quando você estava falando de mãe e pai, me deu até uma taquicardia. Hum, Tu sabe? Que acho que reflete o medo mesmo, né? O medo de decepcionar, de estar ali. Me veio, nossa, veio forte, assim, como se o meu coração tivesse disparado.
Então, para eles foi um orgulho você ser fisioterapeuta? Sim, sim. Principalmente para minha mãe. Era uma coisa assim, Hum, ela achava o máximo. Porque, hum, na verdade, veio, agora você vê, falando da história, eu fui a primeira filha entre 10 a se formar, ah, a trabalhar, assim, né, de uma forma já formada. Então, acho que isso pegou muito para ela, entendeu? Ela não sabia ler, mal sabia ler e escrever, né? Então, foi um orgulho mesmo. hum. Talvez isso. Agora, você falando, veio essa história aí, pensar que talvez a minha criança não queira decepcionar a mãe, né? O que que tua Aí, mãe falaria? Ela está viva? não, não, O que que ela muitos não. falaria ao ver você se tornando uma... Eu vou falar assim, fazendo um upgrade para terapeuta integrativa, uma fisioterapeuta turbinada integrativa. Olha, pensando, lembrando da minha mãe, do jeito que ela me tratava, eu acho que ela teria muito orgulho de dizer assim, olha, uma coisa, mais um desafio. Porque as últimas falas que eu tenho da minha mãe, de situações, não de trabalho, mas é assim, se você fez isso é porque vai dar certo, eu acredito em você. Ah, que legal. É, era uma coisa assim. Mas sempre fica, né? Imagens lá do passado, né? Da infância mesmo, né, dos desafios que a gente tinha, da criação e tudo mais. Tá. Então, testa, eu tenho medo de decepcionar minha mãe. Tenho medo de decepcionar a minha mãe. Sim, sim. Sim. Ok. Testa, se eu me tornar uma terapeuta integrativa, vou decepcionar a minha mãe. Se eu me tornar uma terapeuta integrativa, eu vou decepcionar a minha mãe. Não. Não. Eu tenho a permissão da minha mãe para me tornar uma terapeuta integrativa. Eu tenho a permissão da minha mãe para me tornar uma terapeuta integrativa. Não, Hum. não. Você começou hoje falando que faltava permissão e talvez medo, mas você usou exatamente essa palavra. É, foi, Permissão. foi, né? Foi. Vamos instalar essa permissão? Maria, Oi, eu quero que você feche os olhos agora. Imagina que a sua mãe está na sua frente. tá? E explica para ela mentalmente. Fala para ela o que você está fazendo. Fala para ela explica o que você faz, o porquê que é importante isso. E pede a benção dela. Pede a permissão. E ver o que ela fala. Bom, ela permite. Ela disse Uhum. que até assim, que pena que eu não pude estar aí com você nesse momento. Uhum. E era, acho que uma coisa que ela se beneficiaria. Muito bom. Ótimo. Então, testa agora. Eu tenho a permissão da minha mãe para me tornar uma terapeuta integrativa. Eu tenho
permissão da minha mãe para me tornar uma terapeuta integrativa. Sim. Muito louco, né? A gente até pensa uma coisa, mas os pés não te deixam ir para o lado que eu... Uhum. Sim. Sim. Eu tenho o apoio da minha mãe para me tornar uma terapeuta integrativa. Eu tenho apoio da minha mãe para me tornar uma terapeuta integrativa. Sim. E vem de novo aquela taquicardia. E agora as mãos também estão formigando. Uhum. E essa reação física é uma reação de medo ou daquela ansiedade antecipatória? Não, parece que eu tô querendo pegar algo, parece que eu tô ansiosa, não é medo, Sim, não, como da sim, outra vez. É sim. diferente a sensação. É aquela ansiedade antecipatória de que, Isso. tipo, É, eu tô parece que indo, eu tô tá preparado, tô indo, pronto para ir. Não é aquela coisa é a mão de fungando, retração. me deu essa sensação aqui, ó, de ir para frente. Testa agora. Estou pronta para fazer minha transição de carreira. Estou pronta para fazer minha transição de carreira. Sim, sim, Sim. sim. Eu sou uma terapeuta integrativa. Eu sou uma terapeuta integrativa. Eu sou. Sim. Sim. Estou confortável em divulgar meu trabalho. Eu estou confortável em divulgar o meu trabalho. Sim. Sim. Pronto. Nossa, vem. Quando você pensa agora em fazer o conteúdo e divulgar e falar e aparecer e falar assim, olha, gente, meus alunos, existe mais. Tudo que eu te ensinei é tudo aquilo e mais, existe mais. Como é que fica isso? Para mim, agora fica mais confortável. Fica mais claro até. Assim, de, tudo bem. E no momento vem também assim o que você falou. Pode ser que alguém diga, paciência. Exatamente. Não é? É bem isso. Não, não dá para ser todos, né? E Não dá para graças a agradar todo Deus, mundo. graças a Deus somos diferentes também, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Ótimo. Quando você pensa, você falou assim, eu estou sentindo que eu tenho um bloqueio na transição de carreira, um bloqueio em relação a fazer esse trabalho. Como é que fica esse bloqueio? Fica, fica mais tranquilo, mas vem essa sensaçãozinha aqui mas não é uma coisa ruim. Não está sendo ruim dizer, tô com medo. Não, tá. Parece uma excitação, uma coisa assim que, ó, tá aí, hein? Vamos lá, tá É fazendo. uma coisa nova, É uma coisa nova, é um desafio. é um desafio novo. Não, não é uma coisa ruim, não, que falar, tô com medo, como apareceu agora há pouco com o pai. Tá melhor. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. É isso. Fechou. Muito obrigada. Agora você está livre para fazer a transição de carreira. Isso. Agora, E agora, e agora, agora eu posso pensar, né? Você falou que vai ter o Curatlon agora de novo, né? agora E eu só falta ser healer. sim, é isso que me Vai falta. entrar com o pé direito. Obrigada, viu, André? Muito bom, Ana Maria, muito bom. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui. Segura aí.
Pronto. Fechou. Show. Muito excelente. Obrigado, Ana Maria. Obrigado para você também, viu? Vendo Curátulo muito em breve. Com certeza. Obrigada, André. Bom dia para todos aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Aê, Lele! Bom demais, hein? Muito excelente, muito excelente. Você vê? É simples, mas não é fácil. Mas é simples, não é simples. Caçar tigre, coisa linda. E o resultado é instantâneo. Isso é coisa linda demais. É isso aí, Lúcia de Fátima. Boa, Maria Madalena. É isso, pessoal. Valeu. Fechamos aqui. Nos vemos amanhã para mais um desafio Caça o Tigre. Até lá. Tchau, tchau.